Meus amores do terceiro ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Olha, a tia Alessandra sempre está aqui do outro lado da telinha, sempre orando por você, pedindo a Deus para que Deus proteja a sua vida, a vida da sua família. Espero que você esteja aí do outro lado da telinha, juntamente com seus familiares, tá certo? Na paz de Deus aí, que você possa estar com saúde, tá certo, meus amores? Queridos, porque é bom quando você está bem, está se sentindo bem, está assistindo nossas videoaulas também bem disposto, e eu tenho certeza que assim você vai aprender muito mais. Então vamos lá, despertando aí, gente, porque hoje o nosso conteúdo é na disciplina de História. Então, hoje, na disciplina de História, nós vamos aprender um pouco mais sobre os municípios brasileiros. Nas aulas anteriores, nós sempre verificamos, já estudamos acerca dos patrimônios da nossa humanidade, estudamos também acerca das homenagens que as pessoas fazem às pessoas através de monumentos relacionados aos marcos da memória de uma cidade. Observamos também sobre a história do município, como é importante nós termos acesso à história do município, a qual nós fazemos parte, para conhecer melhor a sua história, estarmos mais atentos sobre as pessoas ilustres, das quais fazem parte da nossa história, e também dos locais, vários locais que nós conhecemos, através das nossas videoaulas aqui, acerca do nosso município, né? Os municípios que nós temos, vários lugares que nós podemos observar que é até uma atração, né? Que as pessoas de outros estados, de outros países, eles sempre gostam de vir visitar essas nossas atrações culturais que nós temos aqui no nosso município. Agora nós vamos aprender um pouco mais sobre os nossos municípios brasileiros. Vamos lá? Os municípios brasileiros, eles são repletos de uma história que desde a chegada dos portugueses ao Brasil, ele começou a ser escrita. Então, a história do município, a história de cada um dos municípios, ela começou a ser escrita desde a chegada dos portugueses aqui ao Brasil. Então, nós podemos analisar aqui que cada um desses municípios, depois dessa chegada dos portugueses do Brasil, eles foram criando cada um a sua história. Os indígenas, eles tinham a sua própria forma de organização social, e apenas com a chegada dos portugueses iniciamos o nosso modelo de organização atual. Na realidade, quando os portugueses chegaram até aqui o Brasil, existia vários tipos de indígenas. E esses indígenas, cada um deles possuía a sua própria forma de organização social. Eles tinham o seu líder, eles tinham aquela pessoa que cuidavam da forma da parte espiritual da tribo. Então, eles tinham as mulheres que faziam determinados trabalhos e os homens também, assim como as crianças. Tudo era organizado de acordo com a sua forma de organização. Cada tribo também, elas possuíam as suas formas de trabalhar, de se organizar de maneiras diferentes. E também, quando os portugueses chegaram aqui, eles iniciaram também o nosso modelo de organização atual. Claro que quando eles chegaram, não era como nós vivenciamos agora.
mas foi ao decorrer do tempo, foi havendo esses ajustes nessa parte de organização que nós temos hoje. E como os municípios foram formados, né? Nós podemos observar aí que essa forma, nós podemos observar que os municípios eles foram formados de diversas maneiras. Então, vamos observar aqui como é que esses municípios eles foram formados. Primeiramente, com a exposição, né? As pessoas buscavam lugares que oferecessem condições de instalar vários indivíduos. Então, no início, com a exploração do território da nova terra descoberta, as pessoas elas começavam a procurar esses locais em que pudessem se estabelecer várias pessoas, porque com o decorrer do tempo, né, muitos daqueles europeus, muitos daqueles portugueses, com a descoberta dessa nova terra, eles quiseram também se instalar aqui no nosso território, né, no Brasil. Então, elas buscavam esses locais onde oferecessem essas condições em que eles pudessem se estabelecer. Os europeus, eles sempre que chegavam a um determinado local, eles providenciavam primeiramente a construção de grandiosas igrejas em respeito à sua fé. Então, como a Igreja Católica era muito poderosa e sua fé bastante difundida na Europa, assim que esses europeus eles chegavam em qualquer uma das partes em que eles, né, faziam essas descobertas, essas novas terras, quando eles chegavam, a primeira coisa que eles pensavam em fazer a construção era dessas igrejas. Então, é por isso que hoje nós temos aqui no nosso Brasil várias igrejas, grandiosas igrejas construídas desde o século que os colonizadores chegaram aqui. Porque eles sempre se preocupavam, quando eles se estabeleciam em um determinado local, eles sempre se preocupavam em estabelecer, né, em construir logo a igreja e depois fazer as suas construções. Por isso que hoje também nós temos muitas igrejas ali que elas também têm alguns locais, né, e algumas igrejas que elas são consideradas patrimônio, né, da história aqui dos municípios, de vários municípios. Observamos também que as primeiras cidades do Brasil, elas estão localizadas no litoral do país, pois as embarcações, elas precisavam atracar em lugares que recebessem segurança. Como vocês sabem, os portugueses chegaram ao Brasil pelo mar. Então, eles vinham com aquelas caravelas, elas vinham com aquelas embarcações e quando quando chegaram ao Brasil aqui, através do seu litoral, eles começaram a se estabelecer bem próximo ao litoral do país. Por quê? Porque essas embarcações que chegavam, elas precisavam atracar em locais que recebessem essa segurança. Então, eles preferiam sempre se estabelecer bem próximo ali ao litoral, onde estavam suas embarcações, onde poderiam receber as suas embarcações e poderiam também até receber digamos assim, novas pessoas ali bem próximo que eles estavam. Tanto que o primeiro local de atracagem dos portugueses ao Brasil, em 1500, foi chamado de Porto Seguro, que é uma região que fica ao sul do estado da Bahia. Então, eles associavam tanto a essa parte de segurança que o primeiro
local onde eles chegaram, onde eles atracaram, eles chamaram aquele local de Porto Seguro. Apenas no ano de 1535, o vilarejo que deu origem ao município foi fundado, sendo a origem de um dos primeiros municípios brasileiros. Então, vocês podem observar que até hoje existe esse monumento aí, né, que dá homenagem, né, que a origem a esse município, que em 1535 surgiu esse vilarejo. Vamos também observar sobre a herança histórica dos municípios. Observamos aqui que cada um dos municípios tem a sua herança histórica. Então, vamos observar aqui. A Vila de São Vicente, observe só, gente, que a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi o primeiro município fundado pelos portugueses no ano de 1532. Então, qual foi esse primeiro município fundado pelos portugueses? Foi fundada a Vila de São Vicente. Antes da chegada dos portugueses, os povos indígenas tupis, eles já ocupavam essa região, mostrando resistência contra a ocupação portuguesa. Então, pessoal, houve vários momentos ali de guerra entre os indígenas e os portugueses, pois os povos indígenas, eles já ocupavam esse local. E quando veio os portugueses, eles invadiram, né, esse local que era habitado pelos povos indígenas. E os indígenas também, eles mostraram resistência contra essa ocupação. Houve várias guerras, tá certo? Em relação a essa ocupação. Não foi uma ocupação pacífica, foi uma ocupação em que os indígenas, eles lutaram contra essa ocupação, mas que, infelizmente, né, eles, com o poder que os índios, eles só utilizavam as armas que eles mesmos produziam, e já os portugueses tinham um armamento de fogo, e muitos índios, muitos indígenas foram ali massacrados com essas invasões aqui no nosso Brasil. Muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados que ficaram até o dia de hoje. Os municípios mais antigos, eles têm um sítio histórico repleto de elementos interessantes. Então, nós temos uma grande variedade de elementos que ajudam muito a história a estudar os povos antigos. Observe aí as ruínas desses locais que foram construídos há vários anos, né? Há vários e vários anos atrás. São esses elementos que podem ser estudados para que possam entender um pouco a história dos nossos povos antigos. Observe também que nós temos alguns sítios históricos de municípios que foram de municípios coloniais. Aqui nós temos a Cidade Alta, em Olinda, Pernambuco. Temos ao lado o sítio histórico de Tiradentes, em Minas Gerais. Também temos o Centro Histórico de São Luís do Maranhão, lá no Maranhão. E o Pelourinho, em Salvador, Bahia. Estes são alguns dos sítios históricos, né, espalhados pelo Brasil, mas nós temos muitos outros. É importante lembrar que as construções dos municípios nem sempre elas foram pacíficas. Muitas foram ocupadas por meios de guerra com os indígenas que já ocupavam o território. Então, houve uma invasão aos territórios
ocupados pelos indígenas, porque aqui, pessoal, no nosso Brasil, já existia um povo que morava aqui, já existiam pessoas que já estavam habitando aqui nas nossas terras brasileiras. Então, essas pessoas, elas viram as suas terras serem invadidas de uma maneira assim, até brutal, pelos europeus. Em muitos outros municípios, houve necessidade de trazer pessoas escravizadas, degradadas, migrantes e etc., para trabalhar nos serviços que precisavam ser feitos, como extração de madeira, construções e lavouras, para garantir a ocupação. É aí que vai iniciar o processo de escravidão, né, aqui no Brasil, porque necessitavam-se de trazer pessoas para trabalhar, para começar a colonizar, e então elas começaram a trazer essas pessoas. Muitas delas eram escravizadas, alguns deles eram migrantes que tentavam oportunidades em uma nova terra. Após a garantia da ocupação, os municípios começaram a sofrer mudanças de acordo com as condições sociais. Então, aqueles municípios que tinham mais, que os seus donatários, eles possuíam mais riquezas, eles estavam sofrendo aí uma ampliação melhor do que os demais. Amores, agora nós vamos para a nossa atividade no livro. A nossa atividade vai ser da página 45 até a página 47. Vamos lá? Na página 45 diz assim, ó, na primeira questão, observe as imagens abaixo e marque as cidades que você considera histórica. Temos 4 imagens. Marque somente aquela que você considerar uma cidade histórica. Na segunda diz, de acordo com o quesito anterior, responda a cada uma das questões a seguir. No item A, registre abaixo as diferenças encontradas entre os tipos de cidade. Temos 4 tipos de cidades aí diferentes. Quais são essas diferenças que você pode encontrar? Aí você escreve aí no item A. Já no item B, marque com X com qual tipo de cidade a sua se parece. A sua cidade que você mora agora, ela se parece com a cidade histórica ou com a cidade moderna? Então, marque aí a questão. Lá na página 46, na terceira questão, diz assim, pesquise algumas imagens relacionadas na sua cidade e escreva uma legenda para cada foto. Você pode organiza uma exposição, você pode fazer no seu caderno. Você encontra umas imagens relacionadas à sua cidade e escreve uma legenda abaixo, com o nome dos patrimônios históricos encontrados aqui na sua cidade, no seu município. Já na quarta questão, você irá completar as frases de acordo com o que você aprendeu neste capítulo. Leia as frases atentamente e vá completando de acordo com o que nós explicamos aqui para vocês na nossa videoaula. Já na quinta questão, você vai localizar aqui no mapa do Brasil a região onde foram fundados os primeiros municípios. De acordo com o que nós explicamos, verifique quais foram as regiões em que foram fundados os primeiros municípios e você poderá fazer uma pintura nesses municípios. Já na página 47, você vai escrever o nome do município cuja região recebeu as embarcações dos primeiros portugueses em território brasileiro. Na sétima, onde fica localizado esse município? E já na oitava, você irá fazer uma pesquisa sobre a história do município onde você vive. Aí você vai responder os itens A, B, C e D de acordo com essa sua pesquisa. No item A, como foi a ocupação desse território?
será que houve guerra com os nativos? No item B, quais foram as primeiras pessoas a ocupar este município? De onde vieram e por quê? No item C, para ocupar o território, que ações foram realizadas? E no item D, atualmente, o município estimula a instalação de grandes empresas? Como ele faz esse estímulo para haver novas empresas aí no seu município? Então, você irá realizar essa pesquisa e irá responder essas questões. Queridos, essa foi a nossa aula de história de hoje sobre os municípios brasileiros. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, amores!